endividamento aí de 36,5 trilhões de dólares. Surreal, né, cara? Surreal que a maior economia do mundo tem uma dívida desse tamanho, uma dívida impagável, um grande esquema Ponzi. Os Estados Unidos hoje só conseguem pagar os juros dessa dívida, por isso que os juros do país não pode subir devido a esse grande endividamento. Quando sobe um pouco, já machuca demais a economia do país, que também, como acontece aqui no Brasil, o PIB acaba tendo efeito imediato devido a tantos gastos do Estado, tanto gasto do governo, né, que através de dívidas vão inflando esse crescimento econômico dos Estados Unidos, e aí essa mentira ela é recontada todos os anos, né, que estamos vendo a nossa economia crescendo quando a economia ela cresce à base de dívida. Hoje os Estados Unidos não têm mais a indústria que tinha. Da posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, um momento muito aguardado pelo mercado financeiro, por todos os países do mundo, para entender qual vai ser a direção da principal potência econômica do mundo, né? E como isso vai afetar as outras economias, como vai afetar o seu dinheiro, como vai afetar o seu investimento. Todos nós já sabíamos que a política econômica de Donald Trump, que foi prometida durante a sua campanha, é uma política protecionista, uma política de fechamento de fronteiras, uma política de aumento de tarifas. Vamos tarifar todo mundo vai ter que pagar porque todo mundo se beneficia da nossa grande economia. Vamos fazer os Estados Unidos grande de novo através das tarifas. Vamos deixar de ser o bobo da corte. Palavra do... Não foram essas exatamente as palavras do Donald Trump, mas foi nesse sentido, né? Todo mundo nos faz de trouxa, então vamos tarifar todo mundo a partir de agora. Respirou errado, olhou para mim torto, tome tarifa. É assim que o Donald Trump promete agir nos próximos dias. E o mercado estava com tanto medo do Donald Trump que já estava prevendo até que no primeiro dia, ali no primeiro momento onde ele assinou vários decretos emergenciais, né, ele já traria todas as tarifas aí colocadas na mesa, e isso não aconteceu, para alívio do mercado que está realmente... para quem está desesperado com esse movimento de Donald Trump. O Donald Trump prometeu, no seu discurso, trazer os Estados Unidos novamente para a grande era de ouro. A grande era de ouro nos Estados Unidos foi conhecida num grande livro de Mark Twain, que foi escrito ali por volta de 1920, 1930, que falou da época dourada dos Estados Unidos, que foi ali na época, logo após o pós-Guerra Civil Americana, entre 1870 e 1890. Foram ali 20 anos em que a economia americana cresceu fortemente, puxada aí por o industrialismo, né, americano, a chamada Revolução Industrial 2.0. Os Estados Unidos tiveram ali um forte crescimento de produção, ferrovias, minério, por aí vai, né? Petróleo, começaram a perfurar. Os salários que a indústria começou a pagar era muito melhor do que os salários do campo. Muita gente passou aí para as grandes cidades, concentrar de novo nas indústrias. Muitos imigrantes europeus e de outros países vieram também para os Estados Unidos à procura desse ganho que era bem superior ao que acontecia na Europa na época. Mas claro que essa grande concentração de pessoas também trouxe alguns problemas, não tinha vaga para todo mundo e aumentou ali a desigualdade social. Mas mesmo com o aumento da desigualdade social daquele período, nada se compara ao período atual, onde esse 1% mais rico é muito, mas muito mais rico do que a base da pirâmide, né? Naquela época a distância era bem menor e o Donald Trump promete fazer a nova era dourada dos Estados Unidos durante o seu governo. Eu torço para que isso aconteça, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Isso é apenas um discurso, é marketing, é a vaidade do Trump também. É muito difícil que você consiga quebrar esse deep state americano,
que você consiga reduzir o tamanho do Estado, um Estado inflado. Hoje ele é infinitamente maior do que era lá em 1870, na primeira Era Dourada, né? Muito maior. O endividamento americano também era muito menor. Naquele momento que as tarifas estavam chegando, todos sabiam que pagariam por essas tarifas, né? Não outros países. As tarifas foram um imposto pós-guerra naquele momento, né? Só que, como eu disse aqui, como o Estado era muito menor, as obrigações também eram muito menores, né? Você conseguia, como Donald Trump pretende atualmente, com essas tarifas, conseguir manter as pessoas sem elevar impostos e a sociedade como um todo sem elevar impostos, e isso ajudou também naquele movimento de crescimento dos Estados Unidos, né? O que não vai acontecer hoje. Temos um Estado muito grande, com um departamento de Estado gigantesco, muitas pessoas que dependem desse sistema. Temos aí também esse grande problema que é o Obamacare, que é também a previdência social do país, né? Que é um grande esquema Ponzi também, uma grande bolha que não tem como ser paga tudo isso, né? E todo esse problema torna muito difícil os Estados Unidos, de novo, pensarem numa era dourada, né? Talvez a era dourada ela esteja mais próxima hoje da Argentina, isso mesmo, da Argentina, do que os Estados Unidos, porque as propostas econômicas, as medidas que o Javier Milei está fazendo na Argentina de redução do Estado, de redução de gastos, né? Ela está indo na direção também de diminuição da carga tributária, de impostos, e isso vai permitir um crescimento econômico, vai atrair investimentos estrangeiros, o empreendedorismo, e vai ter em breve aí a Argentina também vai viver um período de crescimento econômico, principalmente porque ela ficou por baixo por muito tempo. Então, ela tem um terreno muito grande para se recuperar. Claro, se todas essas intenções econômicas do atual governo forem mantidas nos próximos anos, né, sem perda de popularidade e por aí vai, mas a gente já percebe, eu que moro aqui em Santa Catarina, que o pêndulo virou. Agora, quem vem para o Brasil e acha barato são os argentinos. Aqui na ilha de Florianópolis está lotado de argentinos, cheio dos hermanos aqui, e comemorando, porque aqui realmente os custos, o preço das coisas é muito mais barato do que na Argentina, né? Era impensável a gente ver tantos argentinos há 2 verões atrás aqui em Santa Catarina. Sempre tem, mas não era no volume de pessoas que estão vindo para cá agora. E o caminho contrário, de brasileiros indo para a Argentina, diminuiu sensivelmente. Vou até contar aqui um relato pessoal. Eu fui na Argentina, eu adoro Buenos Aires, sempre que posso vou lá. Eu gosto muito da comida, das carnes argentinas, dos vinhos argentinos, só que agora realmente o preço ficou bem mais, claro, nossa moeda se valorizou bastante, né? Toda essa política, toda essa situação política e econômica do Brasil que desvalorizou nossa moeda e a valorização do peso argentino, com todas as medidas que foram colocadas até agora, tornaram a viagem mais cara. E era muito difícil. Eu lembro que na fila da imigração no aeroporto, lá na Argentina, era uma fila gigantesca de brasileiros entrando no país e você batia com brasileiro o tempo inteiro caminhando pela cidade. Parecia que tinha mais brasileiros em Buenos Aires, principalmente nos pontos turísticos, ali nos principais bairros da província, né, do que argentinos. Agora mudou. Você pouco vê brasileiros, a fila de imigração ela não existe mais, você vai direto lá no guichê mostrar o seu passaporte, a sua documentação, e pelo contrário, o avião vem cheio de argentinos e volta também para Florianópolis aqui cheio de argentinos. Então, essa realidade que eu consigo enxergar claramente aí por ter ido aí nos últimos anos na Argentina, mostra como a Argentina está perto aí de um momento muito melhor. Que bom para eles, né? Quem sabe esse movimento argentino possa influenciar outros países na América Latina, que outros Javier Mileis possam aparecer. Deixa eu falar com você que é investidor, que está preocupado com esse momento global, com esse protecionismo que acontece nos Estados Unidos, com o risco fiscal brasileiro, a desvalorização da nossa moeda,
possibilidade de crises geopolíticas, desaceleração na China, crise no Japão, na Europa também, o euro com a política monetária do Banco Central Europeu, tudo isso vai impactando nos mercados, vai mexendo com o seu dinheiro. E você que investe em renda fixa, por exemplo, você pode estar perdendo dinheiro porque a inflação hoje é muito maior do que o divulgado pelo governo, né? Não é à toa que os aluguéis, os contratos de aluguéis estão subindo quase 100% em algumas capitais do Brasil atual, muito acima desse número de 4%. E para entender melhor sobre isso que eu estou falando aqui e muito mais, você precisa estar comigo na comunidade Liga Lion, que é a comunidade dos leões do mercado financeiro, que todos os dias, através do app da minha empresa Trade for Life, recebe conteúdos como esse que você está vendo aqui no YouTube. Esse conteúdo é um corte do conteúdo completo que vai exclusivamente para a comunidade Liga Lion. Lá todos os dias eu falo sobre mercados, faço análise de ativos, vou explicando o economês para que você entenda e tento antecipar esses movimentos, compartilho esse conteúdo para que você também, com esse conhecimento, se proteja desse movimento, invista melhor e, com isso, tenha mais segurança para você e sua família. Então, vem para a comunidade Liga Lion, faz a sua assinatura, você está vendo o QR Code aqui na tela e também aqui na descrição tem um link para fazer a sua assinatura. Faz agora antes que você esqueça. É importante, senão você vai clicar em outro vídeo e vai esquecer. Então faz logo a sua assinatura para você já ter acesso ao aplicativo e começar agora mesmo a entender um pouco mais de economia e também de investimento, como melhorar os seus investimentos atuais. Bora? E tirar um pouco desse deep state aí, toda essa burocracia, todos esses gastos, esse déficit que vai empobrecendo cada vez mais a nossa sociedade. E, então, como eu disse aqui, a missão de Donald Trump não é uma missão fácil. Os Estados Unidos hoje têm um endividamento gigantesco, ele passou agora a intenção de congelar a contratação de novos funcionários públicos, ele também fez isso no primeiro mandato e alguns meses depois de anunciar que havia congelado essa contratação, ele começou a contratar de novo, ele revogou essa medida e os funcionários públicos subiram durante o primeiro mandato de Trump cerca de 2%, mais do que subiu, por exemplo, no Obama, que ficou 8 anos e subiu 1,5%. O George Bush foi por volta de 1%, o Biden também aí por volta de 1,2%. Então, o Trump ele aumentou bastante, inchou bastante o Estado no primeiro mandato. Sempre falei aqui, comentei na comunidade, e sempre foi um crítico da política do Trump de gastos, né, que ele promovia durante o primeiro mandato, era um presidente gastão que gastava pra caramba, apesar de tentar trazer propostas mais liberais, de redução de impostos, mas ao mesmo tempo com esse protecionismo de tarifas que, infelizmente, nem no primeiro mandato funcionou, né? Porque o endividamento americano continuou crescendo graças aos grandes gastos que o Trump fazia no primeiro mandato, mesmo ele tarifando a China em 20%, entre outras medidas que estão em vigor até hoje. O governo Biden não tirou essas tarifas que o Trump colocou, elas não foram suficientes para conter o endividamento do governo americano. E essa é a tendência atual. Eu já coloquei aqui que as discussões que foram colocadas para o ano fiscal de 2025 nos Estados Unidos, pré-posse do Trump, no final do ano passado, foram aprovadas por democratas e republicanos no Congresso e no Senado, que já projeta aí uma possibilidade de um déficit fiscal maior do que a pandemia de 2020, maior do que 3,2 trilhões de dólares. Já estamos em 1,8 trilhões aí durante esse finalzinho do governo Biden, né? Então, não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. E, como eu disse aqui, temos também o risco de já vermos uma recessão nos Estados Unidos, que já está acontecendo desde o 2023, pelo menos, no governo Biden, mas que foi mascarado por vários dados manipulados que eu venho trazendo aqui constantemente, folhas de pagamento, que vão sendo reajustadas mês após mês, um ano depois eles podem reajustar. Recentemente, ali por volta de outubro, eles fizeram uma grande releitura da folha de pagamento e retiraram mais de 1 milhão de vagas que eles disseram que criaram
no ano, né, naquele ano vigente, e não haviam criado. Então, houve ali um reajuste nesses dados. A inflação ela é muito maior do que o que é divulgado pelo governo. Isso acontece em todos os países do mundo, por isso que o Donald Trump foi eleito. A economia não vai nada bem, os americanos estão sentindo a alta de preços, a alta do aluguel, estão apertados. Os trabalhos nos Estados Unidos, os bons empregos sumiram. Nós temos hoje empregos de serviços, são esses os empregos criados aí, que a gente tem disponibilizado toda a primeira sexta-feira do mês, né, quando sai a divulgação do payroll, do famosa folha de pagamento americana. São empregos de meio período, como eu sempre disse aqui, empregos parciais que pagam pouco, não são empregos ligados à indústria, como aconteceu na era dourada dos Estados Unidos, quando a indústria trazia até muitos imigrantes de fora do país em busca desse salário maior aí que os Estados Unidos pagava. Eu li aqui na internet que os salários eram 50% maiores do que a indústria europeia naquele momento, né? Então, olha como os Estados Unidos estavam produzindo muito, produzindo em excesso, a população estava vivendo um grande momento, estavam ganhando mais, produzindo, então elas estavam consumindo essa produção e produziam tanto que o excesso de produção industrial era exportado para o mundo. Por isso que os Estados Unidos ultrapassaram a industrialização da Grã-Bretanha, que era o grande país da época, ali naquele primeiro período, e naquele momento, ali por volta de 1900, ninguém entendia o fenômeno econômico americano. Era um país pequeno, era um estado pequeno, o americano tinha muito mais liberdade de empreender, de produzir, o endividamento era muito menor, tarifas baixas, não existia o Banco Central americano naquela época para imprimir moeda, criar inflação. O Banco Central americano ele foi criado em 1907 ou 1913? Foi 7 ou 13, agora me fugiu aqui porque eu estou trazendo várias datas, acredito que seja 1913. 1913 foi a fundação do Banco Central americano, aquela história que eu já contei bastante aqui na comunidade também. Tem um livro muito bom chamado A Ilha de Jack Island, né, que foi a ilha onde os grandes senhores do poder americano, os grandes donos de bancos, se reuniram para criar o Banco Central e ter o controle da taxa monetária do país, de empréstimos do país, ter também o controle de impressão de moeda. E essa instituição privada recebeu o aval dos congressistas com um lobby fortíssimo de grandes bilionários, de famílias importantes nos Estados Unidos e também na Europa, como os Rothschild, né? Rothschild ou Rothschild? Esse é um dos famosos sobrenomes dos globalistas europeus, né? Também estavam nessa reunião e ali foi fundado o Banco Central americano. A partir daquele momento, a gente teve logo uma crise que veio estourar lá na frente, a grande crise de 29, que acabou impactando na Segunda Guerra Mundial mais à frente, as ondas, né, tudo aquilo que aconteceu ali, aquela crise econômica que foi bater lá na Europa, também piorando o problema europeu, né, principalmente os países que haviam sido derrotados na Primeira Guerra, como era o caso alemão, que também começou a emitir dívida para pagar os encargos de guerra, de ter sido derrotada. A inflação ela chegou de uma forma arrebatadora, levando a uma grande pobreza, e aí permitiu que o populismo, aquele tipo de populismo que a gente viu e que hoje todo canhota chama qualquer um, né? Acho que eu não vou nem colocar essa palavra aqui no YouTube, senão é capaz do vídeo até ser retirado do ar, né? Todo mundo que era daquele partido lá, você sabe muito bem, e aquele partido lá acabou trazendo a Segunda Guerra e por aí vai, né? E você sabe todos os conflitos que vieram após este evento, né, uma das grandes guerras da história da humanidade. Eles acabaram sendo financiados também por esses bancos centrais. O Banco Central americano financiou todas as guerras que os Estados Unidos entraram desde a Segunda Guerra Mundial para cá, né, emitindo moeda, imprimindo moeda e comprando títulos da dívida dos Estados Unidos. Isso foi desvalorizando cada vez mais o dólar até a quebra do padrão ouro em 71, que permitiu, então, que o endividamento e que essa impressora do Banco Central
ela fosse turbinada ainda mais, levando a todo esse déficit que a gente tem hoje, esse endividamento aí de 36,5 trilhões de dólares. Surreal, né, cara? Surreal que a maior economia do mundo tem uma dívida desse tamanho, uma dívida impagável, um grande esquema Ponzi. Os Estados Unidos hoje só conseguem pagar os juros dessa dívida, por isso que os juros do país não pode subir devido a esse grande endividamento. Quando sobe um pouco, já machuca demais a economia do país, que também, como acontece aqui no Brasil, o PIB acaba tendo efeito imediato devido a tantos gastos do Estado, tanto gasto do governo, né, que através de dívidas vão inflando esse crescimento econômico dos Estados Unidos, e aí essa mentira ela é recontada todos os anos, né, que estamos vendo a nossa economia crescendo quando a economia ela cresce à base de dívida. Hoje os Estados Unidos não têm mais a indústria que tinha lá na Era Dourada. A indústria americana ela está sucateada, os empregos de manufatura do país eles estão em recessão, né? Já estão em queda consecutivas há mais de 3 anos que os empregos da indústria americana não param de cair. E os Estados Unidos hoje produzem a moeda, que é a reserva de valor, o dólar. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda, cara? Está dando mole, se inscreve aqui no canal. É importante que você também acione o sininho da notificação aí para quando os novos vídeos chegarem lá, você ser alertado, né, pelo YouTube. E fica a dica na descrição desse vídeo, você encontra produtos da minha empresa Trade for Life, o e-book Investindo em Ouro, o rei dos superativos para você que quer aproveitar esse novo recorde do ouro que está chegando e só está apenas começando. Então vem investir no ouro, vem aprender como fazer esse movimento com esse book, tem todas as minhas dicas de como investir. E também você tem o link para a minha comunidade, a Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, que recebe esse conteúdo todos os dias na palma da sua mão através do aplicativo da Trade for Life. Vamos lá? Até o próximo vídeo. Tchau!